Bom dia, tudo bem? Começando live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre o cliente que você atrai e a cliente que você repele. Não tem como atrair todo tipo de cliente. Não tem como agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. Eu quero trazer um exemplo para um imã. Bom dia, Dila. Quem aqui conhece como um imã funciona? Um imã, ele tem um polo sul e ele tem um polo norte. Então vamos supor que isso aqui é um imã. A parte do lado de cá poderia ser o sul e a parte de cá seria o norte. Os ímãs são fantásticos. Como que eles descobriram a bússola? Para quem não sabe, a bússola ela é feita de imã. Eles penduraram o imã no teto com uma cordinha e esse imã ele sempre apontava para o norte. Ele sempre apontava para o norte. E eles descobriram o quê? Que a Terra tem um campo eletromagnético. Mas vamos lá, vamos para essa questão de o cliente que você atrai, o imã, o que eu quero dizer com isso? Quando você, eu não sei se você já fez experiência assim com imã, quando você pega dois ímãs, se você coloca eles juntos, o que acontece? Eles grudam, certo? Agora, por que eles grudaram? Porque o polo sul atrai o polo norte e ele gruda. Agora, e se eu inverter? Deixar o polo norte desse ímã para cá e o polo sul para cá? O que vai acontecer? Eu vou tentar colocar eles juntos e eles vão se repelir. Ele vai fazer força para o lado e ele não vai entrar em contato. Você pode fazer muita força, talvez se o ímã for fraco você até consegue, mas se o ímã for muito forte, você vai fazer isso e não vai conseguir. Se você soltar, ele vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Ele vai girar e vai grudar. Ou ele vai se afastar. Então, é muito importante entender isso sobre força magnética. Ou ele vai atrair, quando estiver no lado certo, ou ele vai repelir. O que eu quero dizer com isso? Assim como existe um polo norte e um polo sul, existem tipos de clientes. Existem tipos de pessoas. Muitas vezes a sua mensagem ela está repelindo aquela cliente que você quer atender. E ela está atraindo aquela cliente que você não quer atender. Aí você pega e fala, tá, entendi. Eu estou atraindo algumas pessoas e repelindo outras. E aí, o que eu faço? Deixa eu dar um exemplo maior. Vamos colocar no campo da política, que é um campo muito dividido, digamos assim. Você tem no Brasil Lula e Bolsonaro, esquerda e direita. As ideias de um repelem as ideias do outro, né? O público de um repele o público do outro. Você vê que não se mistura, não dá liga. Não tem como. Da mesma forma, com a sua comunicação, você pode atrair um tipo de cliente e você pode repelir um tipo de cliente. Isso não está ligado só ao seu trabalho, não. Isso está ligado a você. Lembra que eu vivo falando para vocês? Tudo comunica. Até a sola do seu pé comunica. Tudo comunica. A sua roupa comunica, o seu tom de voz comunica. E até mesmo coisas invisíveis como um campo eletromagnético também comunicam. Por exemplo, microexpressões faciais. Alegria. Sabe quando você acorda alegre? Sabe quando você acorda disposta? Meu filho hoje, por exemplo, o Davi, tem dia que ele acorda chato. Hoje ele acordou alegre, feliz. Aí eu tava de pé, né? Aí eu ia tomar banho. Aí a Letícia falou, fica com o Davi um pouquinho que eu quero ir no banheiro. Falei, tá bom. Aí a Letícia me deu o Davi no colo, o Davi, ele já tava sorrindo, tava alegre, todo contente. Aí a gente foi brincar, né? Aí tem um pintinho que a gente tinha comprado pra ele, amarelinho, de brinquedo, né? Que ele fica dando uns pulos, eu peguei e pus na mão dele, ele ficou todo feliz, contente. A gente olhou a janela, olhou os pássaros. Enfim, ele tava todo contente. Aí o que acontece? Tem dia que não. Tem dia que ele tá brabo. Tem dia que ele só quer a mãe de manhã. Hoje não. Hoje ele estava super contente. Então, da mesma forma, tudo bem que ele demonstrou essa sensação, mas só de olhar no olho dele eu percebo se ele está bravo ou não. Só de... dá para sentir. Às vezes não acontece de entrar uma cliente no seu espaço que você olha e fala, pô,
essa pessoa não tá legal não. Essa pessoa não tá bem não. Não fui com a cara dessa pessoa. Não acontece muito isso? Pô, não fui com a cara dessa pessoa. Não tem como. Essa pessoa não me desce. Perdão. Essa pessoa que não me desce. Não vai. Não acontece esse tipo de coisa? Você está sendo repelida por essa pessoa. E muitas vezes não é por nada que ela falou. Às vezes é por alguma coisa que ela vestiu ou simplesmente a energia dela. O ser humano, ele consegue sentir energias. Então, entendendo isso, você vai entender que o seu trabalho atrai ou repele. O tipo de nicho que você escolhe atrai ou repele. Como assim o tipo de nicho? Vamos colocar um exemplo. Uma pessoa que faz alisamento. Você pode fazer alisamento, sabe aqueles lisos espelhados? Tá muito em alta. Tem cliente que não gosta daquilo. A Letícia, por exemplo, ela não quer um liso espelhado, ela quer um liso com movimento. Então, ela gosta mais de outros tipos de profissionais de alisamento. Geralmente uma pessoa que trabalha com alisamentos orgânicos, esse tipo de coisa. Enfim, tem profissionais que têm um trabalho que não é tão alisado. Entende? Da mesma forma, tem a questão do alisamento e tem a questão de quem gosta de transição capilar, quem mexe com cachos, uma coisa não bate com a outra. Então o nicho, o tipo de trabalho que você posta no seu perfil vai atrair um tipo de cliente, vai repelir um tipo de cliente. Por isso que você não pode postar de tudo. Então uma pessoa que trabalha com cachos, fica postando alisamento e cacho, postando outras coisas, o que que acontece? Ela tá o tempo inteiro repelindo a pessoa certa, que a pessoa certa olha e fala, não. Agora, essa pessoa certa, se ela vê um trabalho só de cachos, um profissional só de cachos, pô, ela dá muito mais valor para essa pessoa, ela atrai mais. Então aqui está um exemplo de você ficar misturando o nicho e repelir o cliente certo. Tom de voz, a energia que você tem, a alegria ou tristeza. Se você está atendendo o tempo inteiro triste, com um semblante triste, às vezes você está tentando esboçar um sorriso, mas você não está bem, você não está legal. Você vai tender a atrair clientes também que não estão bem. Clientes que muitas vezes vão dar trabalho. Começa a fazer esse comparativo, ou então tenta imaginar as pessoas que você atendeu, que deram um trabalho para você. Começa a pensar no seu dia como é que estava. Tem aquele ditado, né? Quando tudo tá cagado, até a pomba vem e caga na cabeça. Parece que tudo dá errado no mesmo tempo. É a atratividade. Você tá atraindo pessoas iguais. Uma coisa que eu tava falando pra Dila mentorada, você atrai os semelhantes. Você sempre vai atrair pessoas parecidas com você. Você atrai o cliente que você é. Qual é o seu tipo de comportamento como cliente? Como que você trata as pessoas como cliente, quando você é cliente? Como que você é exigente? Como que você procura? Você vai tender a atrair um cliente que é parecido com você. Você é o cliente que você atrai. Isso inclui na sua vida. Como que você é na sua vida, como que você está hoje. Você está alegre, está motivado, está para frente. Você vai tender a atrair clientes assim. Agora, quando você está para baixo, sempre para baixo, preocupada com as contas e não consegue disfarçar isso, nanana, você vai começar a atrair pessoas assim. Então, você está com um problema de conta, você está com um problema financeiro, você vai começar a atrair clientes que não conseguem pagar. É muito louco isso. É muito louco. Como que eu mudo isso? Você precisa mudar internamente. Às vezes você tem um problema externo, as contas para pagar, os problemas são problemas externos. Só que o campo eletromagnético do ímã, ele é interno. Então você é um ímã também. Você tem que mudar a si mesmo. É por isso que eu levanto de manhã, tomo banho, ligo no gelado para finalizar, ou então faço imersão na banheira fria. Por quê? Porque eu preciso mudar. Eu preciso me conectar com aquele gancho de motivação. Se eu venho fazer a live aqui e não tomo banho, eu vou estar aqui para baixo, eu vou estar desligado. Então tem que ligar, entende? Então, por mais que você tenha problemas, você precisa fazer com que esses problemas não transpareçam. Você precisa virar a chavinha aí. Porque você virando essa chavinha, você vai começar a atrair uma cliente que está buscando mudança também. Você vai atrair uma cliente compatível. Entende? Aí você deve estar me perguntando, pô Humberto, mas os ímãs atraem os semelhantes. Eles não atraem os iguais. Como assim eu sou o cliente que eu atraio? Aí que está a questão. Um ímã,
ele não consegue atrair um plástico. Ele é um oposto, né? É diferente. É um plástico, não é um metal. Ele não consegue atrair. Pô, ele atrai os semelhantes. Não, ele atrai campos magnéticos diferentes, os opostos. Campos magnéticos opostos. O negativo com o positivo. Mas o material que ele atrai tem que ser outro ímã ou tem que ser um material que é suscetível ao eletromagnético. Por exemplo, metais, ferro e assim por diante. Existem metais que também não vão no ímã, tá? Então tem que ser um material compatível. Se não for um material compatível, não tem campo eletromagnético. Ele não puxa, entendeu? Então sim, esse negócio dos opostos é apenas os polos. Mas materiais têm que ser mais ou menos parecidos, tem que ser na mesma linhagem. Materiais eletromagnéticos ou suscetíveis ao eletromagnetismo. Tanto que, se você pegar um ímã e raspar ele num ferro, numa agulha, faz esse teste aqui. Raspa um ímã numa agulha ou na ponta de uma chave de fenda. Raspa algumas vezes. Aí você vai pegar essa agulha ou essa chave de fenda e vai chegar perto de coisas de ferro. Você vai ver que ele vai atrair. O ímã transforma aquela chave ou aquela agulha num ímã. Se você colocar a agulha em cima de uma rolha e colocar na água, ela vai procurar o norte da Terra, porque ela se transformou num ímã. Entende? E aí essa transformação ela pode ser permanente ou pode ser uma transformação que vai sair depois. No caso, com um metal assim, geralmente ela vai perdendo eficiência com o tempo. Agora existem outros materiais que não. Então, da mesma forma, a sua cliente que você atrai, você também influencia ela. Através do que você fala, através dos seus conselhos. Isso é muito louco. Então é muito importante você entender isso. A gente tem muita semelhança com os ímãs. Nós atraímos um tipo de cliente e repelimos outro tipo de cliente. Nós atraímos um tipo de cliente e repelimos outro tipo de cliente. Então é muito importante você entender isso para que você não fique querendo atirar para todo lado, para que você não fique querendo agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Se você tem valores, tem princípios, viva isso. Porque você vai atrair pessoas com seus valores, com seus princípios, Agora, se você fica preocupada com eu tô desagradando tal pessoa porque hoje em dia o mundo tá moderninho. Eu sou de uma forma mais antiga, mas as pessoas estão mais moderninhas. Se eu não tomar cuidado com o que eu falo, eu vou afastar certas clientes. Isso é verdade. Mas se você tomar cuidado demais com o que você fala, você não vai atrair nenhuma nem outra. É natural que o seu trabalho repila alguém. É natural que você repila alguém. É natural que você, sendo uma pessoa de personalidade, pessoas não gostem de você. É sinal que tá dando certo. Pessoas não gostam de você e pessoas gostam de você. Vai ter sempre os opostos. Então, o grande ponto, a grande mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte. Você quer atrair magnetismo, a pessoa certa, começa mudando dentro de si. Começa sendo essa pessoa certa dentro de si. Começa sendo a cliente que você quer atrair. Porque naturalmente você vai atrair pessoas do mesmo material que você. Você vai atrair pessoas feitas da mesma coisa que você. E aí isso aqui é muito louco. Isso aqui muda teu jogo. Eu já vi profissionais, veja bem, eu já vi profissionais ruins batendo resultado bom simplesmente porque ela é legal, simplesmente porque dá match com as clientes. Eu já vi muito isso. A profissional não é boa, não tem um trabalho bom, mas as clientes adoram ela. Talvez você já tenha visto alguém dessa forma. É muito louco. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela vai começar a fazer alguma coisa, às vezes ela nem é boa naquilo, mas ela tem um carisma, ela tem uma coisa com as clientes. E isso está ligado ao magnetismo que ela tem com a cliente. A energia que ela tem. A pessoa que ela é. E todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso em alguma forma com algum tipo de pessoa. A primeira coisa que você tem que ter é autoconhecimento. Você tem que conhecer a si mesma. A partir do momento que você conhece a si mesma, isso aqui fica muito mais fácil. Porque você começa a entender quais são as suas qualidades, quais são os seus superpoderes e quais são os seus defeitos.
quais são as pessoas que valorizam aquilo que você gosta e quais são as pessoas que não gostam daquilo que você gosta. Sacou? O segredo está aqui. O segredo está aqui. Você precisa ser a pessoa que você quer atrair. Viva isso. Seja essa pessoa. Que você vai ver que os seus resultados eles vão mudar expressivamente. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Nossa, eu fico muito alegre quando a gente termina uma live dessas. Mais um dia, graças a Deus. Mais uma live. A gente tá entrando em maio já. Já entrando em maio. Dia 21 de abril. Então a gente tá desde novembro. Novembro inteiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses. Esse é o 7º mês que a gente tá aqui juntos. Todo santo dia. Eu só furei um dia por causa do Davi, não tinha como. Mas ó, praticamente todo dia. E vocês duas, inclusive, que estão aqui, a Dila e a Lidiane, estão aqui desde o início. Muito louco. Vamos construir um ano muito forte. Eu já estou vivendo coisas maravilhosas. Estou vivendo desafios fortes também. E é isso. Quando você vai buscar sua terra prometida, você enfrenta desafios. Mas você também começa a experimentar os milagres, as coisas boas. Isso está acontecendo. Portas estão abrindo, pessoas eu estou conhecendo, realidades estão mudando, minha mente eu estou sentindo ela mudar muito. E é isso. É isso. Vamos mudar internamente. Vamos ser pessoas melhores aqui, ó. Tá bom? Contem comigo. E é isso. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, se conectando com o presente, se conectando um com o outro também, porque quando a gente está junto, Deus fala que a presença dele paira sobre nós. Então vamos lá. Respira fundo comigo 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por mais essa live, por mais um dia, por mais um tijolinho sendo construído no melhor ano de nossas vidas. Muito obrigado pela presença de cada um aqui, nas pessoas que estão ao vivo, nas pessoas que vão ver essa gravação. Que o Senhor ilumine fortemente a vida de cada uma dessas pessoas e que venhamos juntos construir um futuro melhor. Não só individualmente, mas num mundo melhor. Afinal, um mundo melhor, ele não se cria mudando o presidente. Ele não se cria mudando a estrutura de liderança. Ele se cria mudando a base. E esse é o nosso trabalho, mudar a base. Trabalhar a base. Fazer com que pessoas prosperem. Fazer com que pessoas mudem a mentalidade. Fazer com que pessoas sejam fortes, independentes, valentes. Porque mudando uma estrutura toda, a gente consegue mudar o todo. Que o Senhor nos dê força para essa missão. Respire fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Todo dia. Tá bom? Vamos pra cima. Amanhã a gente tá aqui junto também. Você que vai ver essa gravação. Eu tenho um destaque escrito podcast no meu perfil. Vai lá, clica lá, vai lá no Spotify. Todas essas lives elas ficam disponíveis lá. Você vai treinar, vai correr, vai pra academia, vai pro transporte público. Bota pra ouvir, bota no fone. Sempre tem uma mensagem muito boa pra você. E não esquece de dar 5 estrelas lá no Spotify, tá bom? Um abraço, fica com Deus e tamo junto. Vamos nessa. Tchau, tchau.